Muito bem, meus caros, chegando aqui para mais um podcast de comentários ao Código Penal, artigo por artigo. Desde o podcast anterior, nós já estamos no título 5 das penas, e nós vimos o capítulo 1 ali das espécies de pena, do artigo 32. Hoje nós vamos falar da seção 1, das penas privativas de liberdade. Vamos nos concentrar no importantíssimo, mega artigo 33 do Código Penal, que trata de reclusão e detenção. Mas é mais que isso, porque fala dos regimes de pena e como se fixa o regime inicial. É isso, meus caros. Então, o juiz, quando ele condena alguém a uma pena de prisão, seja ela reclusão ou detenção, ele deve dizer qual é o regime inicial do cumprimento de pena, e para isso ele analisa os parâmetros trazidos pelo artigo 33. Nós vamos fazer a leitura aqui do artigo 33 e depois, de uma maneira didática, eu vou passar algumas dicas de como fixar esse regime inicial. Então vamos lá. Reclusão e detenção. Artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Parágrafo 1º. Considera-se a regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. B. Regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. C. Regime aberto, a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumprir em regime fechado. B. O condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 poderá, desde o princípio, cumprir em regime semiaberto. C. O condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos poderá, desde o início, cumprir em regime aberto. Parágrafo 3º. A determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios do artigo 59 deste Código. Parágrafo 4º. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Pessoal, é um artigo bem completo, bem completo. Vamos organizar, então, aqui as ideias, né? Bom, primeiramente, nós temos 3 espécies de pena: privativa de liberdade, resistível de direito e pena de multa. Quando o juiz fixa a pena privativa de liberdade, ele deve dizer se é uma reclusão ou detenção. Aliás, o próprio artigo do crime vai dizer, né, a pena reclusão e detenção. E qual seria o regime inicial do cumprimento de pena? Aqui se determina 3 regimes, né, iniciais: o fechado, o semiaberto e o aberto. E nos próximos artigos 34, 35 e 36 vão se explicar melhor cada um deles. Então, os próximos podcasts aqui a gente vai falar mais
de cada um dos regimes, tá? Mas lembre-se que o fechado é o mais rigoroso e o aberto é o mais flexível dos regimes. Mas como é que o juiz fixa o regime inicial? Há critérios aqui. E o que chama atenção logo de cara é a pena, né? Mais de 8, de 4 a 8, menos que até 4. Mas cuidado com isso, cuidado, pessoal, porque, na verdade, o primeiro critério para fixar o regime inicial é se o sujeito é reincidente ou não. É o que fica explicitado no parágrafo 2º, né? Então, se o sujeito for reincidente, ele começa no regime mais rigoroso, independente da pena. Ah, então pode ser 1 ano e o regime fechado? Sim, se ele for reincidente. Então, a reincidência é o primeiro item a ser analisado, ok? Agora, imaginando que ele tem ali, ele é primário, né? E aí nós vamos analisar as circunstâncias judiciais, o artigo 59, lembre-se que o parágrafo 3º sempre fala ali dos critérios do artigo 59, que são as circunstâncias judiciais. Então, veja, ele é primário, mas se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, se o artigo 59 pesar em desfavor do condenado, não importa a quantidade de pena, ele começa no mais rigoroso, que na reclusão seria o fechado, na detenção seria o semiaberto. Ok? Agora vamos lá. Se o sujeito for primário e as circunstâncias judiciais forem favoráveis, assim, numa didática, podemos dizer, se ele tem bons antecedentes, porque circunstâncias judiciais não é só bons antecedentes, mas, assim, didaticamente podemos dizer, né? Primário de bons antecedentes, aí nós vamos ver a quantidade de pena. Se for mais que 8 anos, fechado. Mais que 4 até 8, semiaberto, até 4 o aberto. Bom, esses são os critérios para fixar o regime inicial. Lembrando que se o crime foi contra a administração pública, então o parágrafo 4º ainda indica que tem que reparar o dano, porque senão o sujeito não pode ter a progressão de regime. A progressão de regime está condicionada à reparação de danos. Ah, mas professor, a progressão de regime se fala aqui no artigo 33? Não, ele só menciona, né, que as penas são executadas de forma progressiva e o parágrafo 4º fala dessa questão da administração pública. Mas a progressão de regime mesmo, a passagem do mais rigoroso para o menos rigoroso, deve obedecer os critérios do artigo 112 da LEP, da Lei de Execução Penal. Ok? Muito bem, pessoal. Então, artigo 33, regime inicial. Essa é uma tese de defesa, hein? Porque a gente tem que sempre tentar absolver o nosso cliente, mas é claro que, se condenado, nós vamos ter que buscar um regime mais favorável a ele. Então, tem que estar no nosso radar o artigo 33 do Código Penal. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima!